E se eu te dissesse que talvez grande parte do que você chama de educação tenha sido, na verdade, condicionamento? Ou se por trás da promessa de educação, a escola tivesse sido projetada desde o início para limitar a sua mente, treinar a sua obediência e te impedir de perceber isso? A linguagem desse livro, a linguagem da escrita, 8 de 10. Fluidez da leitura, 8 de 10. O conteúdo, 8,5 de 10. O nível do conteúdo geral, 7,5 de 10. Ele explora assuntos auxiliares, como gestão e finanças de alguns diretores, cita muitos exemplos de pessoas que evadiram-se do sistema escolar, foram bem-sucedidos na vida, não correlacionando com o tema do livro propriamente. Vale a leitura? Sim. Melhor para quem? Para leitores intermediários, com algum conhecimento do tema, para aproveitar melhor o conteúdo. John Taylor Gatto não fala isso como um teórico de fora. Ele foi professor do ano em Nova York, décadas dentro das melhores e também das piores escolas. E depois de viver o sistema por dentro, ele chegou a uma conclusão perturbadora. A escola moderna pode não ter sido construída para libertar mentes, mas para treiná-las. Posso descrever John Taylor Gatto como alguém que expõe a um sistema educacional obsoleto, alguém que denuncia como a escolaridade obrigatória pode domesticar crianças para se tornarem funcionárias e consumidoras, em vez de líderes. Um autor que confronta a ideia de que a educação estatal por si só produz liberdade. A mensagem é clara. Não estamos falando apenas de escola, estamos falando de engenharia social. O ensino obrigatório faz as pessoas acreditarem que conhecimento é memorização. Decorar fatos, repetir respostas, cumprir tarefas, não é pensar. Segundo o autor, a estrutura escolar frequentemente fragmenta o conhecimento em partes desconectadas, impedindo a capacidade de conectar ideias, formar pensamento próprio, transformar informação em consciência. A maior arma não seria a ignorância, mas o hábito. O hábito de obedecer, o hábito de esperar instruções, o hábito de depender de validação externa. A pergunta deixa de ser o que você aprendeu e passa a ser o quanto você foi treinado para não questionar. John Taylor Gatto aprofunda sua acusação ao mostrar mecanismos que moldam o comportamento. Tempo fragmentado, sinais tocam. Matérias mudam, pensamento interrompido. Você aprende a nunca mergulhar fundo demais. Desorientação, informações isoladas, sem contexto maior. Muito conteúdo, pouca compreensão. Extensão artificial da infância. Jovens mantidos dependentes por mais tempo. Menos autonomia real. Feiura e padronização. Os ambientes que dessensibilizam individualmente. Ridicularização do belo. Destruição simbólica da identidade. Isso cria pessoas preparadas para funcionar, mas não necessariamente para liderar, criar ou resistir. Não cidadãos soberanos, mas recursos humanos. A pergunta central deixa de ser como ensinar e passa a ser o que é educação. Inspirado em Kant, John Taylor Gatto aponta 4 perguntas fundamentais do real aprendizado. O que posso saber? Limites, possibilidades do conhecimento. Aqui Kant queria separar verdade da opinião e ilusão. A pergunta não é apenas o que é verdade, mas como eu sei que isso é verdade. Sem essa pergunta, você vira um receptor. Com ela, você vira um investigador. E a escola não promove isso. O que devo fazer? O conhecimento sem ética pode gerar manipulação. Ética sem conhecimento pode gerar ingenuidade. Qual é o meu dever moral, independentemente de conveniência? Acerca do que eu estou estudando? Essa seria uma das perguntas.
3. O que posso esperar? Conectar ação presente a significado futuro. Sem esperança, o saber pode virar cinismo. Quarto, o que é o ser humano? Entender a sua natureza para compreender seu papel no mundo. Quem não entende o que é, vive definido por sistemas externos e não consegue aprender. A crítica de John Taylor Gatto é que a educação institucional raramente prioriza essas perguntas, porque questionamentos profundos geram autonomia, e a autonomia desafia estruturas de controle. Educação real não seria apenas preparo para o mercado de trabalho, mas formação de identidade, caráter, liberdade intelectual. Não apenas sobreviver no sistema, mas entender o sistema. A maior arma não é ignorância, é o hábito. O sistema pode treinar obediência mais do que pensamento. Fragmentação impede profundidade. Autonomia começa quando perguntas profundas substituem respostas prontas. Educação verdadeira forma identidade, não apenas empregabilidade. Educação nessa perspectiva é formação humana integral. John Taylor Gatto não propõe simplesmente abandonar escolas. O ponto é mais profundo: recuperar a responsabilidade pela própria formação. Ele desloca o centro da educação da instituição para a família. Curiosidade, experiência real, leitura viva, autonomia e pensamento independente. A verdadeira educação começa quando alguém para de apenas consumir respostas e começa a formular perguntas. Então, talvez a questão nunca tenha sido você estudou, mas sim, você aprendeu a pensar por si mesmo ou apenas aprendeu a seguir o roteiro? Porque se John Taylor Gatto estiver certo, a maior prova de que educação pode ser a coragem de questionar aquilo que te ensinaram a nunca questionar. Comenta aqui, você foi educado ou treinado? Salve para rever! Compartilhe com quem precisa dessa reflexão. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, @Notas de Leitura, para análises mais profundas sobre educação, sociedade, religião, filosofia e pensamento crítico. Porque isso aqui é só o começo.